aqui para mais um episódio do Pontuando Questões. Esse é o segundo episódio com a professora doutora Evandra Gregoleto, da Universidade Federal do Pernambuco, e eu sou Maria Cleci Venturini, da Unicentro. Professora Evandra, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais, você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória de pesquisadora, começando pelo início da sua vida acadêmica, para que todos daqui da Unicentro e do YouTube possam conhecê-la bem mais. Obrigada, Cleci, pelo convite para eu estar aqui. Assim, para falar da minha trajetória acadêmica, né, eu tenho que começar dizendo que eu sou cria aqui da Unicentro. Eu fiz graduação aqui na Unicentro, me formei em 97. Depois, no curso de Letras Português-Francês, na época, hoje não existe mais, né, Não. esse curso aqui na universidade. Aí eu fui fazer mestrado, aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, né? Porque eu sou gaúcha, morei uma época aqui, voltei para o Rio Grande do Sul, fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também doutorado lá na Federal do Rio Grande do Sul. Aí quando terminei o doutorado, trabalhei na Universidade de Passo Fundo e depois, de 2009, né, até hoje, eu estou em Pernambuco, fiz concurso na Federal de Pernambuco e sou atualmente, né, professora, pesquisadora lá da Universidade Federal de Pernambuco. E depois eu acho que eu posso falar um pouquinho mais aí sobre a minha trajetória de pesquisa, né? Não sei se Sim, você gostaria que eu falasse um pouquinho sim, sobre o que eu estudei, né, no mestrado, no doutorado. sim. Eu gostaria então de saber sobre quais foram, como foi desenvolvido então o projeto de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e depois nós podemos falar dos projetos daí como profissional. Isso. Então, a trajetória de pesquisa da gente sempre, eu acho que começa de algum modo na graduação, né? Eu fui do programa do PET na época, né? E foi quando eu comecei a me interessar por análise do discurso, né? Ler, embora eu não tivesse um orientador específico. E aí fiz a seleção de mestrado na URGS e no mestrado eu estudei discurso religioso, né? Eu trabalhei com o discurso da renovação carismática católica, né? Era uma época em que o padre Marcelo Rossi, né, estava muito na mídia e tal. Isso foi uma das minhas motivações para estudar o discurso religioso. Depois, no doutorado, eu trabalhei com divulgação científica, né? Eu trabalhei com divulgação científica, analisando as revistas Ciência Hoje, né? E Ciência Hoje, caramba, esqueci a outra, mas daqui a pouquinho eu lembro e eu falo. Eu trabalhei com duas revistas de divulgação. E é super interessante, pronto, lembrei. A Ciência Hoje é super interessante, né? É, enfim, depois, né, no pós-doc, eu estudei as mulheres eleitoras de Bolsonaro, e que são coisas que têm a ver mais com as minhas pesquisas atuais, né? E aí, enfim, é isso. Depois, a partir do momento, né, que fui mestrado, doutorado, aí já passei também a atuar, né, na pós-graduação e né, fui enveredando para outras questões, né, para além do que eu já tinha trabalhado no mestrado, doutorado. Eh, mas, assim, sempre tendo como um centro de interesse questões que têm a ver, né, com o discurso da mídia de um modo mais amplo, né, e assim, também sempre me interessei bastante pelo discurso político, né, que são questões que eu tenho trabalhado mais ultimamente, e essa relação do discurso político atualmente com a questão das redes sociais digitais, né, com as novas tecnologias, por aí. Muito bem. Gostaria então, professora Evandra, que você falasse agora mais sobre as questões teóricas, porque a gente sabe que a Evandra tem muitas questões teóricas importantes que nós já trabalhamos aqui, inclusive a Keila, que agora me lembrei, quando ela fez especialização, ela trabalhou
com o discurso de divulgação científica, e ela usou especificamente os teus trabalhos, os teus textos, e inclusive nós chegamos até a publicar um texto dela, né, junto comigo. E então, dentre esses, mas também outras noções que eu sei que são importantes e que nós temos trabalhado muito com os teus textos, tanto aqui quanto na UFPR, sempre citado, trazendo e mostrando, porque é assim, né? Nós somos uma Uhum. rede do bem, mas não daquele bem, né? Que trabalha, então, assim, um vai trabalhando, o outro vai vendo o que o outro trabalhou, e vai sugerindo e vai alimentando as pesquisas dele e nosso, e dos nossos orientandos todos. Então, Tá ótimo. queria ouvir. Então, eu no doutorado, como eu falei, eu trabalhei com divulgação científica, né? E analisando essas duas revistas e uma noção, né, que eu trabalhei no doutorado, assim, que me acompanha e, como você disse, né, é bastante citada, porque às vezes eu me deparo com alguns trabalhos que as pessoas leram, né, ou trabalharam com a noção que é a noção de lugar discursivo, né, que eu pensei na minha tese de doutorado. Até recentemente eu estive numa banca de uma menina de Santa Maria, né, da Federal de Santa Maria, que trabalhou com as lives do Bolsonaro, e ela usou essa noção de lugar discursivo, enfim. Então, e como é que eu pensei, né, essa noção? Na verdade, a partir do referencial teórico que a gente trabalha, que é do Michel Pechet, né, da questão das tomadas de posição, que o Pechet fala da identificação, da contra-identificação, né? E na época eu lembro de discutir isso muito com a Kitty, né, que a gente precisava, a Kitty foi quem me orientou no doutorado, a professora Maria Cristina, né, que a gente chama carinhosamente de Kitty, Maria Cristina Leandro Ferreira, lá da Federal do Rio Grande do Sul. A, a gente, né, sentia a necessidade de pensar uma noção nessa relação entre o sujeito empírico, né, que a gente situa dentro de uma formação social, né, e a posição sujeito. Então, pensando nessa passagem, né, porque quando a gente trabalha analiticamente, a gente vai trabalhar com a noção de posição sujeito e vai olhar discursivamente como é que aquele sujeito se posiciona e vai observar isso, né, a partir do texto. E aí a gente foi pensando, então, nessa relação, né, numa noção que fica, digamos assim, no intervalo, né, no entremeio entre esse sujeito empírico, então, que eu chamei de lugar social, né, esse lugar social que todos nós ocupamos e que ocupamos diferentes lugares sociais. Então, estou falando aqui, né, do lugar de professora, de pesquisadora, mas em outros momentos eu vou ocupar o lugar social de mãe, né, enfim, de amiga e tantos outros. Então, todos nós, enquanto sujeitos, ocupamos diferentes lugares sociais. Então, essa relação entre o lugar social e a posição sujeito. O lugar discursivo que eu pensei, ele ficaria nesse entremeio, né? Então, por exemplo, e aí eu trabalhei com a questão da divulgação científica no doutorado, então pensando que nessa relação do sujeito, o jornalista, né, que ocupava um lugar social de jornalista, né, se inscrevia no lugar discursivo de jornalista científico, né, e ocupava diferentes posições sujeito. Que aí eu coloquei, a gente pensou lá em 3 posições, que eu não vou me lembrar exatamente como é que eu chamei, né? Mas então eu observei na minha tese que eram 2 lugares discursivos, ou do jornalista científico ou do editor no material que eu tinha, né? Depois, enfim, eu retomei essa noção em outros momentos também, para pensar, por exemplo, a questão eu tenho um texto com um orientando meu doutorado, a Dirce Jager, que foi me orientando doutorado, que a gente trabalhou essa noção, né,
de lugar discursivo, eh, olhando para o texto de instalação da Comissão da Verdade na época do governo da Dilma Rousseff, né? E aí, nessa análise que a gente faz, a gente já mostra, por exemplo, que ela ocupava o lugar discursivo ali né, presidenta, de chefe da nação, mas que ela falava de diferentes lugares sociais, né? Então, aí vai depender muito do material que a gente está analisando, olhando, né? Se tem essa questão. Então, quer dizer, você pode ter diferentes lugares sociais que estão determinando a inscrição de sujeito num lugar discursivo, mas também pode ter, como eu tinha no caso da tese, né? O material que eu olhei na tese, um mesmo lugar social, né? E diferentes lugares discursivos, né? Sim. Eu acredito que a ex-presidente Dilma, ela deve ter focado bastante, ter sido bastante afetada pelo lugar que ela ocupou no período da ditadura, sendo prisioneira, Isso, era sofrendo justamente, essas agruras, né? isso, é isso que a gente observou, que ela, na verdade, ocupava como lugar social né, Prisioneira, isso, né, refugiada. como chefe de Estado, ora ela, né, era chefe de Estado, ora ex-militante, né, e também como eu não lembro qual é o termo que a gente usou, mas, né, como isso que você está dizendo, a questão de ser Pres- presidiária, né, presa política, né, É, presa política, né. é isso. E daí eu fico pensando agora, assim, quando a gente fala de questões teóricas, isso afeta também bastante, pensando como que contraditoriedade, que até que antagonismo, né, que posição antagônica que ela deveria estar na formação discursiva de presidente, de um lugar social, né, Uhum, oficial, institucional, que tinha uma responsabilidade, e toda aquela questão ideológica dela ter vivido esse período e uhum, ter, de certa forma, mesmo que inconscientemente, querendo fazer justiça, trazer de volta esse período que ela viveu. Não é que uhum. ela leu, que ela, né, como a gente, nós lemos, nós ouvimos, mas nós não vivemos como prisioneiros, né? Uhum, exatamente. E isso era muito, assim, marcante nesse discurso dela, tanto que a gente começou a olhar, é isso, né? Aqui a gente tem um outro funcionamento. Ela está falando de diferentes lugares sociais, embora o lugar discursivo naquele momento ali era de presidenta da República, né? E aí alternava. Então, e aí eu acho que por isso também que essa é uma noção que é bastante produtiva, porque eh, as pessoas, a depender, né, do material que está analisando, né, vai olhando de maneira diferente, né? E também é muito interessante ver, né, que nós trabalhamos com o discurso, que é o nosso objeto, ver como que pela língua essa questão ideológica aparece. Sim, E não é consciente, não é intencional e também não vai passar para todos do mesmo modo, né? É muito exatamente. a análise de discurso é um campo teórico assim apaixonante e eu digo sempre para os meus alunos, ele é apaixonante e ele também é inquietante, porque nós sempre estamos olhando o que será, que sentido é esse, que não vai ser o mesmo para mim, o mesmo para ti, o mesmo para outro, vai ser diferente. Então, essa riqueza impressionante, né, daquilo que nós fazemos, né? Eu acho que esse que eu poderia falar, agora você pensando nessa questão da ideologia, né, um pouquinho mais também na minha pesquisa do pós-doc, porque também foi uma coisa que, assim, que eu gostei muito de trabalhar, embora tenha sido um corpus, uma materialidade que foi difícil para mim, né? E Sim. como eu disse no início, eu trabalhei com a questão das mulheres eleitoras de Bolsonaro, né? E trabalhando com dois grupos, né, no Facebook, que era Bolsonaro, né? Sou Bolsonaro, acho, Bolsonaro 17, alguma coisa assim. E aí, quando você fala, né, dessa questão da ideologia, o meu pós-doc que eu fiz com a professora Mônica Zob Fontana, na Unicamp,
E aí a gente trabalhou com uma outra categoria também, que é lugar de enunciação, que é uma categoria que a Mônica trabalhou, né? E aí o que começou a chamar a minha atenção nesse corpus foi uma formulação que era muito presente nesse material, que era a formulação sou mulher, né? E aí, porque a gente começou a se questionar, né? Eu comecei a me questionar por que que essa mulher tinha necessidade de se autoafirmar nesse lugar e dizer, né? Sou mulher, sou Bolsonaro. Então, o sou mulher aí funcionando, né, como um argumento, né, para dizer sou eleitora, voto em Bolsonaro. E aí a gente trabalhou com dois lugares de enunciação que eu chamei assim, eu, mulher feminina, né? Uhum. Versus nós, mulheres feministas, né? Porque o que essas mulheres, elas se dizem femininas, mas não feministas, né? E nesse corpus é muito interessante como vai se estabelecendo quando você fala da ideologia, né? Por um funcionamento ideológico mesmo, essa relação, que é uma relação antagônica, em que a mulher quer se autoafirma nesse lugar, mas nega, né? E apaga toda a conquista da luta do movimento feminista. Porque quando ela diz, sou mulher, né? Sou Bolsonaro, feminista não me representa, por exemplo, que é uma das coisas que eu analiso, né? Ela está apagando, né, esse lugar. E aí a gente, eu também, a gente trabalhou no sentido de pensar que ela se coloca num lugar de um eu individualizante, né, em que tudo é pelo mérito, né, e nada é da luta coletiva, ou seja, apaga, portanto, né? Então, assim, enfim, e aí tem várias contradições, né, que você vai olhando, porque quando ela diz, por exemplo, feminista não me representa, né? Mas ela diz, eu sou graduada, pós-graduada, Sim. né? Independente. E aí ela tem mas, né, amo Sim. que isso, que aquilo, então é como se todas as coisas que fossem da ordem do feminino não estivessem, eh, não representassem nada que inclua a luta, né, do feminismo. Sim. E então, isso foi uma coisa bastante interessante, assim, que eu observei, né, uma coisa mais recente que eu trabalhei, foi no meu pós-doc, né? Sim, daí eu fico pensando, ao mesmo tempo que ela diz tudo isso e ela quer reafirmar que ela é mulher e que ela não é feminista, ao mesmo tempo ela traz e ressoam todas aquelas memórias sobre o Bolsonaro, sobre o que ele fez, o que ele não fez na Câmara contra, assim, com mulheres, né? Essa questão machista que aparece no discurso, ao mesmo tempo que ela nega, ela traz. Isso. Então, para a gente ver como é contraditório. Então, por isso essa riqueza. Como que você não vai conseguir dizer tudo, nem analisar tudo, mas eu que vou olhar o teu trabalho, eu vou ver outras coisas Sim, e talvez não que você não tenha visto, mas você não conseguiu dizer tudo e teria dito, né? E pode ainda dizer. Mas como que a riqueza dessa análise e como isso instiga, e também uma coisa que você falou ali no início, foi difícil para você, uhum, porque é muito dolorido muitas vezes trabalhar com certos corpos, com certas temáticas, porque nós também temos, enquanto pesquisadores, a nossa questão ideológica, as nossas convicções, e nós não podemos tomar posição, porque o analista ele vai ter que analisar aquele material sim, que ele tem. Mas é dolorido porque nós temos que, de certa forma, silenciar o nosso eu e o nosso eu, a nossa posição discursiva também aí, e analisar assim. E aquele que vai ler o nosso texto, ele também tem uma tomada de posição. sim. Então, aí que eu vejo a riqueza, né? É.
E, na verdade, é isso, né? A tomada de posição que nunca é neutra, né? Sim. Sempre é uma tomada que é ideológica. Então, assim, enquanto analista, você não, a leitura, né? Ela não é neutra, né? No entanto, como Cleici está chamando a atenção, a gente precisa, como analista, também ter esse certo distanciamento do ponto de vista eh, pessoal, né? E Sim. das suas próprias identificações ideológicas, né? Porque você tem que, né? O sentido sempre pode ser outro, como a gente Sim. sempre diz, né? Mas não pode ser qualquer um. Então, É. a gente precisa ler a partir daquilo que a materialidade linguística está nos apontando, né? Sim. Quais são as pistas, né? Então, essa coisa da insistência em elas dizerem, né? Sou mulher de... Mas por que raios que elas têm que dizer tanto, né? Sou mulher. E é sempre o eu, sabe? E nunca Sim. o nós, né? E aí é justamente nessa relação que me chamou a atenção, porque quando a gente vai, por exemplo, para outros grupos, né? Que eu fiz até um dos textos que eu escrevi, eu fiz uma relação entre o ele sim e o ele não, né? E até foi um dos que eu trouxe para trabalhar na disciplina com os alunos aqui. Então, você tem, por exemplo, aquele grupo que era as Mulheres Unidas contra Bolsonaro, né, e que depois acabou se desdobrando, né, no movimento do Ele Não, na época, né, em 2018, você vê um outro tipo de materialização, né? Você tem Sim. uma marca, por exemplo, do coletivo ali, do nós, né? Então, por isso que a gente pensou nessa relação, que é uma relação antagônica entre o eu, mulher feminina, né? E o nós, mulheres feministas, né? Que joga com um vocês, né? Sim. Feministas, que também não me representam, né? Que é aquilo que está fora, porque é onde esse eu que se diz eu sou mulher não se reconhece, né? É aquilo que está fora. Evandro, nós teríamos tanto mais para falar, né? Mas diante do nosso tempo, ah, nós podemos outras vezes, e você vai ficar aqui, vai fazer a conferência de encerramento do sexto colóquio, vai participar do curso com o público externo e na disciplina, né? No programa de pós-graduação em letras, e vamos continuando, nos encontrando nos eventos, trabalhando, né, em parceria. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. Estamos felizes com o teu retorno à tua casa, onde você iniciou, que a graduação é aquele lugar que nós nunca esquecemos.